Vou ler agora mais um capítulo do livro Aprendendo a Orar com Quem Ora. Este livro é um estudo das grandes orações da Bíblia, dos autores Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Cassimiro. Tiago, a eficácia da oração. Tiago, irmão do Senhor, escritor da carta que leva seu nome, era um homem de oração. Os estudiosos chegam a afirmar que ele era conhecido como o homem que tinha joelhos de camelo, tamanha a quantidade de tempo que passava prostrado diante de Deus em oração. Agora, Tiago nos ensina sobre a oração. Vamos examinar o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 20. 7 vezes nesse parágrafo, Tiago menciona a oração. Um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. Em vez de ficar amargurado, desanimado, reclamando, ele coloca a sua causa diante de Deus e Deus responde ao seu clamor. A epístola de Tiago é uma carta prática. Por isso, ele começa e termina a carta com oração. Desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver a vida sem oração. Nesse parágrafo, Tiago encoraja-nos a orar, descrevendo 4 situações em que Deus responde às nossas orações. Devemos orar pelos que passam por problemas. Tiago nos ensina 3 verdades muito importantes no texto a seguir. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Nos problemas, não murmure, ore. O sofrimento aqui é provado por circunstâncias adversas: saúde, finanças, família, relacionamentos, decepções. Em vez de murmurar contra Deus ou falar mal dos irmãos, devemos apresentar essa causa a Deus em oração, pedindo sabedoria para usar essa situação para a glória de Deus. Deus pode transformar problemas em triunfo pela oração. A oração remove o sofrimento quando essa é a vontade de Deus. Mas também a oração nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Paulo orou para Deus mudar as 5 circunstâncias da sua vida, mas Deus lhe deu poder para suportar as circunstâncias. Jesus clamou ao Pai no Getsêmani para passar dele o cálice, mas o Pai lhe deu forças para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Nem todas as pessoas passam por problemas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que há pessoas sofrendo, também há pessoas alegres. Deus equilibra a nossa vida, dando-nos horas de sofrimento e horas de regozijo. O cristão maduro, entretanto, canta mesmo no sofrimento. Paulo e Silas cantaram na prisão. Josafá
cantou no fragor da batalha. Devemos orar pelos enfermos. Tiago prossegue em seu ensinamento sobre a oração quando escreve: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O contexto aqui mostra que Tiago está tratando de doenças amartiagênicas, ou seja, doenças provocadas pelo pecado. Nem toda doença, entretanto, é resultado de pecado pessoal. 3 perguntas devem ser feitas. O que o enfermo faz? Primeiro, o doente reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja. O crente impossibilitado de ir à igreja chama os presbíteros da igreja à sua casa. O doente reconhece, assim, que os presbíteros, e não um homem ou uma mulher que tem o dom de curar, é que deve orar por ele. Segundo, o doente confessa seus pecados. A confissão é feita aos santos e não a um sacerdote. Devemos confessar o nosso pecado a Deus e também àqueles que foram afetados por ele. Jamais devemos confessar um pecado além do círculo afetado por aquele pecado. Pecado privado deve ter confissão privada. Pecado público requer confissão pública. É uma postura errada lavar roupa suja em público. O que os presbíteros fazem? Primeiro, eles oram pelo enfermo com imposição de mãos e fé. Os presbíteros são bispos e pastores do rebanho. Eles velam pela alma daqueles que lhes foram confiados. Eles oram com imposição de mãos, num gesto de autoridade espiritual. A oração da fé é a oração feita na plena convicção da vontade de Deus. Segundo, eles ungem um enfermo com óleo em nome do Senhor. Não é uma unção que cura o enfermo, mas a oração da fé. Quem levanta o enfermo não é o óleo, é o Senhor. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. O que Deus faz? O texto de Tiago responde assim: primeiro, Deus cura o enfermo através da oração da fé. Segundo, Deus levanta o enfermo. Terceiro, Deus perdoa o enfermo. Devemos orar pela nação. Tiago prossegue em seu ensino. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu.
E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando a nação se desvia de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Israel se afastou de Deus, e Elias apareceu no cenário para confrontar o rei, o povo e os profetas de Baal. Elias não só falou aos homens, falou também com Deus, clamando chuva para Israel. Os crentes, embora sejam imperfeitos como Elias, podem ter vitória na oração. Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas. Teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer. Mas era justo, e a oração do justo pode muito em sua eficácia. O poder da oração é o maior poder do mundo hoje. A história mostra o progresso da humanidade. O poder do braço, poder do cavalo, poder da dinamite, poder da bomba atômica. Mas o maior poder é o poder de Deus através da oração. De que forma Elias orou? Elias orou fundamentado na promessa de Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, Deus disse que enviaria a chuva. E em 1 Reis 18, 41 ao 46, Elias ora pela chuva. Não podemos separar a palavra de Deus da oração. Em sua palavra, Deus nos dá as promessas pelas quais devemos orar. Elias orou com persistência. Elias orou 7 vezes. Nas 6 primeiras vezes, não havia sequer um sinal de que sua oração seria respondida. Na 7ª vez, aparece no céu uma nuvem pequena, e isso bastava para Elias. A chuva chegou abundantemente, porque Elias orou persistentemente. Muitas vezes, fracassamos na oração porque desistimos muito cedo, no limiar da bênção. Elias orou com intensidade. A palavra com instância, em Tiago, capítulo 5, versículo 17, significa que Elias orou com intensidade. Ele pôs o seu coração na oração. Devemos orar pela nação hoje, para que Deus traga convicção de pecado e um reavivamento à igreja. Devemos orar pelos desviados. Tiago conclui assim seu ensino sobre a oração. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. 2 coisas devemos fazer. Devemos orar pelos membros que se desviaram da palavra de Deus. Quando um crente se desvia, devemos falar de Deus para ele e dele para Deus. Salomão diz que um só pecador destrói muitas coisas boas. Há sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Por isso, a advertência das Escrituras. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
O resultado desse desvio é o pecado e, possivelmente, a morte. O pecado na vida de um crente é pior do que na vida de um não crente. Quando um crente peca contra o conhecimento da verdade, contra o amor de Deus revelado em Cristo, contra o testemunho que deve dar no mundo. Devemos ajudar os membros que se desviam da palavra de Deus. Essa pessoa precisa ser convertida, ou seja, voltar para o caminho da verdade. Precisamos nos esforçar para salvar os perdidos. Mas também precisamos nos esforçar para restaurar os salvos que se desviam. Judas, irmão do Senhor, em sua epístola, usa a expressão salvar do fogo. Que Deus levante uma geração de homens e mulheres comprometidos com a oração. Homens e mulheres que ousem ter joelhos de camelo.